Queria convidá-los a abrir as suas Bíblias em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 10. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E leve sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus, pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por estarmos aqui juntos. Muito obrigado pelo que já cantamos, exaltando o teu caráter, exaltando a tua obra, exaltando o teu ser. E agora queremos pedir a tua ministração naquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. E que cada coração, que os nossos corações seja como terra fértil, aonde a tua palavra cai e dá o fruto que assim o Senhor deseja. Suplicamos por misericórdia e graça, Senhor, assim te pedimos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tem certas coisas na vida que você vê o lado bom só, e muitas vezes é o entusiasmo pelo lado bom daquilo que você enfrenta, passando numa faculdade, enfrentando um casamento, um namoro, aquele negócio todo, você fica alegre, um passeio, maravilha. Só que o passar na faculdade ou enfrentar um novo trabalho não é só receber o seu salário no final do mês. Não é só receber as boas notas e no final de 4 anos você vai receber o seu canudo. O passar na faculdade ou no emprego, assim por diante, vai exigir de você algo que muitas vezes não está ali bem claro. E também não é aquilo que você foca como motivação. Eu não sei quantos de vocês fizeram um vestibular pensando assim, eu vou fazer cada prova legal, nossa, cada prova difícil, nossa, eu não sei se eu vou tirar nota boa, mas que vai ter prova, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ralar. Não. Eu creio que como eu, você e os demais, você entrou numa faculdade visando um objetivo. Visando se formar ou visando uma formação que aquilo que você entende que lhe é próprio, que aquilo que você gosta, aquilo que você ama. E você enfrenta os medos. E você vai persistindo até chegar ao final. Assim também a vida cristã, quando a gente recebe a Cristo como Salvador, eu não sei qual foi a sua experiência. A minha experiência faz muito tempo, hoje eu posso falar de cadeirinha, que foi muito tempo atrás, pelo menos uns 40 anos, que eu recebi a Cristo como Salvador. E era interessante que qualquer apelo, eu era daquela época que tinha campanha evangelística, aí passava o filme de Moody, e aí vinha um pregador americano, tinha tradução simultânea, aquele negócio legal, eu ali
vivendo em Vila Guilherme, ouvindo aquilo, eu falei, meu, que legal. E aí eu recebia Jesus toda vez que tinha uma campanha. Pelo menos umas 10 vezes, eu acho. Mas teve um dia que eu recebi a Jesus e para mim foi a graça de Deus, o perdão dos meus pecados, aonde eu pude encontrar um significado de vida, aonde eu pude encontrar paz para o meu coração e para a minha alma. E isso foi crescendo à medida que eu fui conhecendo a palavra e fui conhecendo a Jesus. E Paulo também expressa isso. Se você lê o livro de Efésios, Paulo passou 2 anos com essa comunidade em Éfeso. Paulo conhecia muito bem essa comunidade. E Paulo agora preso em Roma, recebendo uma visita, põe a escrever esta carta que era lida em Éfeso. Você vai perceber que ele vai estar falando sobre as bênçãos espirituais, a nossa eleição em Cristo Jesus. Ele vai estar falando sobre o Espírito Santo, o que isso significa, as orações. Ele vai estar falando da mudança de vida, capítulo 2. Antes nós éramos dominados pelo espírito que domina este mundo, o espírito mau, e nós praticávamos todas as obras da carne, mas pela misericórdia de Deus nós somos salvos. E aí termina com aquele fabuloso versículo que fala que a salvação não é resultado do nosso esforço, mas é dom da graça. E ele continua a colocar, a falar do seu trabalho com não-judeus, os gentios e assim por diante. Capítulo 4, aí ele começa a falar sobre a prática da vida cristã. A igreja, como que ela devia se relacionar, qual era o sentido da igreja, a unidade da igreja, como que os irmãos agora deveriam olhar para trás naquilo que eles faziam antigamente e agora, a nova proposta que eles têm em Cristo Jesus. E isso deveria se refletir nos relacionamentos. E ele vai muito mais a fundo, falando sobre a pureza da vida. Aí chega no capítulo 5, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho. E continuando, ele fala, olha, a vida familiar, conjugal, deve ser o quê? Maridos, amai vossas esposas, como a si mesmo. E mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E aí faz filhos. Qual a relação dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, do escravo na época que existia? Como que tem que ser a relação com o seu patrão? E aí ele chega aqui no finalmente. E fala, para terminar, vocês estão numa guerra espiritual. Quando eu via falar sobre isso, eu achava que guerra espiritual e luta e batalha espiritual era só para os bons. Era só para o missionário, para o pastor tal, sei lá, para quem quer que seja, mas nunca era para mim, porque eu não sou aquele crentão, né? Fervorosão. Mas é interessante quando nós percebemos a realidade da vida cristã, é o fato de que quando você aceita Jesus, você entra na luta espiritual. Quer você tenha consciência ou não desta realidade, você está numa luta espiritual. É o que ele fala. Olha, nós não estamos lutando contra sangue nem carne. Nós não estamos lutando contra o outro. Mesmo porque se essa realidade fosse feita e executada, Paulo nunca conseguiria alcançar a graça. Porque o que ele foi odiado pela igreja, porque ele perseguia a igreja, e ele sabia muito bem disso. E depois ele passou a ser perseguido, tanto que estava preso. Mas ele não tratava os guardas que ali estavam de prontidão todos os dias tomando conta dele com ódio. Se guarda, se ele me der moleza, eu enfio uma faca nele e fujo. Mas ele tinha consciência de que a luta, e é interessante quando Paulo expressa, ele fala assim, olha, pois no versículo 12, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, é contra as forças espirituais do mal, contra os governos e autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de trevas, de escuridão. Por quê? Porque esta é a realidade. Numa humanidade que foi totalmente deformada,
pelo pecado e é dominada pelo pecado. Aonde existe ira, ódio, aonde o mais forte subjuga o mais fraco, aonde ele acha que ele é o legal quando ele consegue seduzir todas e ganhar todas e pegar todas, sem nenhuma responsabilidade. Aonde o barato é você ter uma vida agitada, sem responsabilidade, e correr atrás da grana, não importando em quem eu pise para alcançar o meu objetivo. E quando a gente olha pelo sistema da questão, não só, se você pegar e abrir a sua visão, você vai perceber algo terrível. Na África, na Ásia, aqui mesmo, esse mundo de escuridão. E nós não devemos, primeira consciência que nós devemos ter é a nossa luta, a sua luta, não é contra pessoas. Pois afinal de contas Deus disse para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Deus disse, aquele é alvo do amor de Deus. Seja porta-voz disso. Segunda coisa, não se engane com o mundo. Não se engane que você está aqui passando aqui está tudo bem. E eu creio que para Paulo e para os irmãos aqui, era muito claro que eles estavam lutando, porque eles eram perseguidos. E não era uma perseguição somente ideológica, era uma perseguição cruel. Aonde eram decapitados, aonde eles serviam de tocha humanas, aonde eles serviam de comida para leões. Aonde a injustiça era de quem estava imperando. E eles tinham muito claro, nós estamos numa guerra espiritual. E a guerra espiritual não é só para os bons, é para todos os santos. Santos, quem são os santos? São aqueles que têm a sua fé em Jesus, que foram santificados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Se você tem essa fé, você está na guerra espiritual. E é interessante que ele coloca todas essa verdade, não para que a gente fique com medo. E eu também não quero que isso aconteça entre nós, para que a gente fique achando que, ui. E você leva a vida cristã, a sua vida, achando que uma hora alguma coisa vai acontecer. Mas é justamente para te dar consciência da realidade que nós temos, mas essa consciência da realidade não é para te levar ao medo, porque a vontade de Deus qual é? É que vocês estejam cada vez mais fortes. A vontade de Deus não quer que você fique impressionado com o mundo das trevas, e isso te leve a se esconder. Mas é justamente o contrário. Deus quer que você esteja animado e não desanimado, porque quando estamos desanimados e fracos, estamos passivos, cabisbaixo, frágil, insensível, lento, aborrecido. Por que isso acontece comigo? Chateado, frio, abatido, se sente abandonado. A minha atitude, sabe qual é? Que me passa na cabeça de alguém que está desanimado, é sair fora, renunciar, é ceder, é desistir, é largar, é refugar e é fugir. Eu não sei como que você está na sua emoção, não sei como que você está emocionalmente na sua vida cristã. Quando eu falo emocionalmente, eu não quero com isso escandalizar você. Mas eu quero colocar uma realidade de que a salvação em Cristo Jesus envolve toda a nossa vida de um modo integral. Ela vai envolver o seu corpo, o seu físico, na santificação a Deus. Ela vai envolver o seu espírito. Agora você tem uma ligação com Deus e você tem um relacionamento com Deus, mas também envolve a sua emoção. Que nós não devemos abaixar a guarda e nem fechar os olhos. Por isso existe o perdão, a reconciliação, e existe a oração, e Deus tem nos dado
meios para termos uma emoção ou a vida emocional saudável, que foge ao normal do nosso mundo contemporâneo. Mas essa realidade precisa ser vivenciada e precisa ser valorizada. Porque a vontade de Deus é que você seja alegre, contente, feliz, empolgado, dedicado. Porque quando alguém está feliz e empolgado com alguma coisa, ele se entrega. Eu obedeço a minha esposa porque eu estou empolgado no meu casamento. Às vezes ela reclama, mas eu quero continuar. E assim por diante. Quando você está empolgado com o curso, você está empolgado com o trabalho, você se dedica. Você é dinâmico, é vivo. Você é resoluto, você é decidido. Você é confiante. Você é otimista. Otimismo tem a ver com esperança. Não é um otimismo que não tem fundamentos. Aonde você é otimista, porque eu sou otimista. Não. Você é otimista e tem esperança, por quê? Porque ele fala, olha, você está unido com Cristo Jesus. E o que é estar unido com Cristo Jesus? No capítulo 1, versículo 21, versículo 19, 20 e 21, você vai ver quem que é Jesus. E ele fala isso. Ele ressuscitou dentre os mortos e todos os poderes espirituais do mal foram colocados debaixo dos pés de Jesus. Subjugou a todos quando ele morreu na cruz. Quando ele se entregou na cruz, todos os poderes do mal foram subjugados. Por isso que Paulo falava, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso que ele quer, olha, tenha esperança, seja persistente, tenha paciência. Porque muitas vezes mesmo você, olha, Deus quer que eu seja forte e animado. Mas você passa por tribulações. Como Paulo estava preso. Não dá. Não sei quantas vezes já fui preso. Mas ele estava animado. Ele estava esperançoso. E ele estava alerta e vigilante. Porque ele sabia que a sua luta não era contra humanos, pessoas, mas era contra poderes espirituais. E aí ele fala, sabe que Deus providenciou para que você viva uma vida não desanimada, alegre, confiante, esperançoso? E usufruindo de toda a vida cristã que Deus lhe deu quando morreu na cruz, não somente em relação ao que você vai ter lá no céu, mas o que você tem aqui. Um fim de semana atrás, há 2 fins de semana atrás, eu participei de um curso sobre inteligência emocional. Não sei quantos de vocês conhecem, mas eu dei graças a Deus pela realidade do Senhor e aquilo que Deus nos dá na sua palavra, que são ferramentas que nós podemos usar para ter o nosso emocional de uma maneira equilibrada. Isso não quer dizer que você vive num mundo sem problemas, sem dificuldade, onde você não tem dificuldades nos relacionamentos. Mas é que aquilo que Deus te dá condições de você se reconciliar com o outro, através do perdão, de se perdoar. Quanta gente não se perdoa e é amargurado não com o outro, mas consigo mesmo. Porque perdeu uma oportunidade, porque fez uma besteira, porque fez algo que não devia ter feito. E carrega isso. E Deus tem nos dado em Cristo Jesus, olha, você tem que ser forte, porque você está unido com Cristo Jesus. Não é você estar no combate, onde o general só fala lá de uma tela de 65 polegadas e tal, e está falando, vai, ataca aqui, ataca ali, e você está com as armas mais poderosas. Não, Cristo Jesus, Ele está contigo na batalha. E é Ele que enfrenta o inimigo. Porque eu, não enfrentamos ninguém. Nós não temos condições. Por isso que Tiago mesmo fala, se achegue a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós.
A nossa força está em Deus, a nossa força está em Jesus. Por isso que essa realidade da vida cristã não é para colocar medo, mas é para nos tornarmos o quê? Corajosos. E valorizar o quê? A nossa vida cristã. Ao ponto de, olha, eu vou enfrentar, porque eu sei que eu não estou sozinho. Eu não estou como um técnico que fica na beira da quadra e fala, vai, ataca por aqui, ataca por ali. Ou um capitão que não se envolve, mas ele só está dando as ordens. E manda você na frente da batalha. Não. O nosso general é Cristo, ele está na frente. Nesse aqui não toca não. Esse aqui tem o sangue de Cristo. Esse aqui não toca não. Ele vai enfrentar dificuldades. Não estou falando com isso que nós devemos ter uma vida triunfalista. Nada de mal acontece, de jeito nenhum. Mas é onde eu encontro forças para vivenciar a realidade da luta espiritual. E ele coloca de maneira bem assim para a gente poder entender, ele fala assim, olha, você vai estar com Deus e vista-se disso, faz a sua parte, para quê? Para que você possa enfrentar os dias maus, como ele diz no versículo 13. Na verdade ele começa para que a gente enfrente e consiga perceber e fugir das armadilhas. Armadilhas, eu não sei quantos de vocês eram pequenos, mas eu não vivi na situação do politicamente correto. Eu caçava passarinho, rato, aquele negócio todo. E a gente, para caçar alguém, a gente tem que colocar coisas que ele gosta. Não adianta eu querer caçar um preá na época e colocar uma banana. Eu tinha que colocar algo que eu sabia que ele gostava. E isso atraía. E ele era sendo atraído e enganado. Enganado no quê? Ali eu vou obter aquilo que eu preciso para a minha vida. Mas na verdade estava caminhando para a morte. Eu não sei qual é o seu ponto vulnerável. Mas é nesse ponto vulnerável que você tem na vida cristã que Deus quer te dar vitória. Eu não sei se o ponto vulnerável seu é ganância, é pelo poder, é pelo dinheiro, é o sexo, é a fofoca, a maldição, é os vícios. O seu ponto vulnerável é a amargura, o ódio. Você não se controla. Quando você viu, você já falou, você já disse, você já partiu para cima. A ansiedade. Eu não sei. Mas é justamente nisso que Deus quer te dar vitória. E outra situação que ele coloca aqui é quando vir o dia mau. E eu creio que é o dia onde a gente pode resistir aos ataques mais intensos do inimigo. Uma provação, uma perseguição, uma injustiça que você passa. Se fez tudo certo, mas está sofrendo perseguição. E o dia mau, eu entendo, eu fiquei pensando e pesquisei, eu creio que não é um dia de 24 horas, talvez seja um tempo, uma fase no relacionamento, uma fase no trabalho, uma fase no seu estudo, uma fase de vida espiritual. Deus nos chama para a luta espiritual, sabendo que você é forte em Cristo Jesus, por estar unidos com Ele. Faz a sua parte, vista-se de Deus. Porque se você vê o que compõe a armadura de Deus, verdade, justiça, verdade, você tem a verdade, vos libertará quando conheceres a verdade, uma vida sincera com Deus, uma vida sincera que te leva a ser sincero com os outros. É o que segura, e de maneira prática, aonde você não tem algo e não tem ninguém que possa te acusar, porque o grande acusador nosso é nós mesmos e o grande acusador, que é o diabo. Aonde você tem uma vida prática de obediência, de devoção a Deus, aonde você tem os seus pecados confessados, e você pode perceber que Deus continua
dando para você, os seus pés estão calçados com a prontidão da paz. Ou seja, eu tenho um objetivo de vida. Eu experimentei algo que fez significado e que me trouxe significado de vida. Eu quero transmitir essa paz, o Evangelho. E é interessante que o calçar ele está usando aqui uma figura de linguagem de um soldado romano. Ele era tecnologicamente estava avançado em termos de outros exércitos, até nos pequenos detalhes, ou seja, nos seus pés. Isso lhe dava a possibilidade de andar grandes percursos, com mais rapidez e pegar o inimigo de surpresa. Outro que ele fala é a sua fé em Deus, a fé que move montanhas, a fé que é a convicção das coisas que não se veem e certeza de fatos que não se veem. Aonde você tem a fé como a motivação para agradar a Deus. Ali em Hebreus capítulo 11, uma descrição enorme de exemplos de pessoas que exerceram a sua fé em situações diversas. Aonde você tem a sua salvação, algo que você não deixou lá atrás, foi um dia e aconteceu, e hoje você está desanimado, você nem consegue lembrar, e você não consegue valorizar, e você está distraído porque você fala, a salvação tem valor, mas tem outras coisas com muito mais valor, e perde o significado, e isso vai minando a sua vida cristã, ao ponto de você estar desanimado, quando você vê, você já não está orando mais, não está lendo mais a Bíblia, não está falando mais, você abandonou. E a espada que é o próprio Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é a revelação de Deus, aonde conhecemos a Deus. E a última é a oração, é onde nós temos a comunhão com Deus, é onde você tem aquele papo de sincero, de abrir o coração, onde você tem, e você sabe que você tem uma comunicação com Deus, e você exerce a sua fé em Cristo Jesus, através da sua comunicação, onde você fala e ouve de Deus. Como você tem passado? Você tem sentido que já caiu em diversas armadilhas e está pronto, não sabe quando, mas pronto a cair em armadilhas do diabo na sua vida? Será que os dados inflamados, do qual ele descreve aqui, que vem contra você, contra o escudo da fé, está atingindo o seu coração, ao ponto de deixar você desanimado e você não ver mais significado na vida cristã? Os dias maus, ou o dia mau, você está passando por um dia mau e se acha injustiçado porque as coisas não andam, não resolvem, e a vida cristã se torna um fardo. E ao invés de você estar forte, se unindo cada vez mais com Cristo Jesus, sabendo que é ali que você obtém a sua força e o seu poder para enfrentar a sua luta espiritual, você está se distanciando. E ao invés de você estar vigiando, pronto, e estar animado, você está desanimado. Eu não sei qual é e aonde você está na vida cristã, mas eu gostaria que você tomasse esse texto e pudesse estar lendo na sua casa como motivador para que você se aproprie destas verdades que Deus tem lhe dado, para que você possa obter e ter uma vida cristã forte,
uma vida cristã animada. E vida cristã e batalha espiritual não é só para os fortes, é para todos nós. Dentro da nossa realidade de cada um. Para que você se motive. E tome esta palavra que Paulo nos deixou. Vamos lá. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Porque através da Tua palavra o Senhor nos conscientiza de que nós estamos sempre numa luta espiritual. E de que nas realidades que nós temos na nossa vida diária, como dona de casa, como pais, como empregados, como dono de algum empreendimento, como estudante, como filho, dentro dessa realidade, Pai, nós estamos numa luta que não é contra pessoas, mas é contra poderes espirituais do mal. E para vencer os poderes espirituais do mal, Pai, só aquele que já nos deu a vitória na cruz e já venceu os poderes do mal e, como diz a Tua palavra, expôs publicamente ao ridículo toda a força do mal, que foi o Senhor Jesus na cruz. Que esse entendimento, Senhor, faça parte do nosso dia a dia. E como igreja, como comunidade, como corpo, como Teus filhos, como amigos que somos chamados, possamos fugir das armadilhas. Podemos enfrentar os dias ou o dia mau. E podemos estar protegidos dos dados inflamados do maligno. E podemos ter uma vida não desanimada, mas animada, orando. E não orando somente por si próprio, mas orando pelos outros, se compadecendo das lutas uns dos outros, sabendo que somos um exército e devemos e precisamos uns dos outros. Assim te pedimos e colocamos nas Tuas mãos este momento, essa Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.